Paulo, Aze, obrigada por conceder essa oportunidade e por estar fazendo esse julgamento, né? Não sei se é julgamento, mas enfim, essa oportunidade de acesso às reuniões somente quando acontecem com a minha presença. A prisão que eu estou aqui, ela é administrativa. Essa apresentação aconteceu para que eu pudesse expor à Itália a minha confiança na justiça daqui, enquanto eu não conseguisse me explicar do que está acontecendo no Brasil. E essa é uma grande oportunidade para eu poder explicar para meus colegas e principalmente para os eleitores que costumam ouvir a TV Câmara. Bom, eu não pretendo usar os 25 minutos, porque eu gostaria de saber quais são as ideias, as perguntas dos deputados, né? Onde estão os principais dúvidas? Porque eu acho que os últimos 3 depoimentos, tanto o do Walter Delgatti, em que ele, todo mundo percebeu que ele ensejou o senhor não me perguntou se eu vou falar a verdade, mas eu juro aqui falar a verdade, nada mais que a verdade. E ele mesmo jurando falar a verdade, ele já cometeu. Ele cometeu pelo menos uma infração que falaram aí, que é a respeito do que aconteceu. A parte do que aconteceu, que foi pública, eu acho, a parte em que eu conheci, que ele me abordou para tirar uma foto comigo, depois nós conversamos, ele queria um trabalho, eu perguntei para ele, antes dele querer um trabalho, eu perguntei para ele se as urnas poderiam ser fraudadas. Ele disse que qualquer objeto, naquele momento, o hacker, falar com um hacker era tão importante para mim. É importante porque desde 2013 eu luto pela aprovação do voto impresso junto com o voto eletrônico. Naquele momento eu tinha uma pessoa que poderia, talvez, ajudar a mostrar da importância de se ter 2 votos, né? Um eletrônico e um impresso. Eu sou auditora de carreira, trabalhei em 4 das 5 maiores empresas do mundo, na área de consultoria e auditoria interna. Então, para isso para mim é muito importante e é uma pauta muito importante desde 2013, desde antes, 2013, antes de eu ser deputada, já era uma pauta importante. Quando eu levei para conhecer o Bolsonaro, eu já não levei o advogado do hacker, porque o advogado do hacker me parecia ser uma pessoa mais interessada em recurso financeiro do que em falar a verdade sobre a possibilidade da urna ser fraudada ou não. Essa reunião aconteceu com algumas pessoas que cercavam o presidente Bolsonaro. Em seguida, foi perguntado para o Walter Delgatti se era possível mostrar que a urna era fraudável, mas mais do que isso, tentar fazer com que não houvesse fraude de forma nenhuma. Aí o menino disse que sim, que teria jeito de mostrar, que era simples a coisa, era tirar 600 urnas das tantas que existem no Brasil, não sei a quantidade, porque aqui dentro a gente não tem nada eletrônico para buscar no Google, então a gente acaba perdendo a memória, né, de buscar os números exatos, mas o número exato de 600 urnas eu sei, porque na reunião ele disse, tirando 600 urnas e a gente votando isso separadamente, a gente vai ter um número, uma quantidade de BOs, né, de BUs, de boletins de urna, para poder saber se existe ou não inteligência artificial colocada dentro da programação geral da urna. Porque lembre-se que naquela época, era 2022, inteligência artificial era uma coisa que para a gente hoje
Naquela época não era nada natural. Para a gente é natural hoje. E a gente vê o que a inteligência artificial consegue fazer. Naquela época, quando eu ouvi que uma inteligência artificial pudesse estar dentro dos 10 milhões de linhas da programação da urna eletrônica e que isso poderia ser ativado às 9 horas da manhã e desativado às 5 da tarde, aquilo ali me causou um pouco de estranheza, mas eu levei mesmo assim o rapaz até o presidente porque ele era um especialista. Quando ele falou que a solução poderia ser um teste público de segurança, mas já havia passado o prazo, não dava mais tempo, porque teste público de segurança ele é feito a todo ano anterior às eleições, dentro do TSE, ou que poderia, através dessas 600 urnas separadas, provar que, eventualmente, uma urna ou outra poderia estar com alguma programação de inteligência artificial, eu e o presidente ficamos no Alvorada e ele foi até, ele que eu digo é o Walter Delgatti, foi até o Ministério da Defesa. Depois que ele saiu dali com o Coronel Câmara, eu não tive mais notícias dele durante um bom tempo. Durante a minha campanha, eu soube, por uma amiga minha, que era coordenadora de campanha, que o Walter Delgatti tinha apresentado um currículo junto com um contrato, que eu acho que o Diego deve ter posse desse contrato, deve estar dentro das provas, e no contrato ele falava o seguinte, que ele gostaria de oferecer o serviço dele para linkar as minhas redes sociais, que naquela época, como disse como chama esse senhor? O Talhaferro. O primeiro nome dele eu me esqueci, mas Talhaferro disse, eu alcançava os 4 cantos do Brasil. Eu tinha muito receio de ser bloqueada, tanto é que no dia seguinte do segundo turno eu fui bloqueada e fiquei por pelo menos 4 meses com todas as minhas redes bloqueadas, inclusive Telegram, o grupo do Telegram, né, que tinha bastante gente, e meu LinkedIn, que era totalmente profissional, que eu não usava para política. Então, ele bloqueou tudo isso, e aí nessa época eu tinha pedido se ele tinha como fazer algum tipo de programação em que as pessoas pudessem mais facilmente usar o meu site e que pudessem se inscrever no meu site em caso de eu ficar sem rede social. Esse contrato chegou através de uma pessoa que trabalha comigo, que também está nos autos, se chama Jean, e ele me perguntou, Carla, você acha que vale a pena a gente fazer isso? Eu falei, acho que vale muito a pena, e eu sei que esse rapaz entende de tecnologia. Agora, se vai ser capaz de fazer ou não já é outra coisa. Mas para que os senhores entendam, muitos dos deputados perguntaram isso, e quero aqui me referir ao relator principalmente, ele disse o tempo todo, Walter Delgatti disse o tempo todo, que eu teria pago 40 mil reais a ele. Dentro do processo e do relatório da Polícia Federal, está muito claro que eu não paguei dinheiro nenhum para ele. O único dinheiro que indiretamente e teoricamente ele teria recebido de mim foram 3 mil reais, que na verdade eu contratava uma empresa de divulgação de mandato, como vários dos senhores devem fazer, e o Jean, tudo contratou o Walter Delgatti para poder fazer esse link do site com as redes sociais. Então, eu não tive nenhuma contratação direta com o Walter Delgatti. Tentei dar a ele uma oportunidade, se vocês forem ver, né? Isso era uma oportunidade de trabalho, mas ele não cumpriu. Ele teve acesso às minhas senhas para poder tentar fazer isso com o site, mas ele não cumpriu. E por não cumprir, o contrato é de 10 mil reais, e por isso que não foi pago os outros 7 mil reais. Esse é o único dinheiro que, direta ou indiretamente, ele teve de mim, fora uma ação comercial que ele fez com um
um ex-funcionário meu que já não trabalhava comigo desde o início de 2020, que foi quando ele era motorista lá de São Paulo, e eu o demiti porque, por conta da Covid, eu não precisava mais de motorista. Então, assim, aí nas folhas, né, da Polícia Federal, vocês vão encontrar que, inclusive, teve um agente que a gente pensou em chamá-lo para falar aqui nas audiências. Ele disse que Renan e Jean, que são essas duas pessoas que deram dinheiro para ele, poderiam, inclusive, mover processos contra ele de injúria, difamação, esse tipo de processo, porque tratava-se de uma mentira, essa coisa de ter dado dinheiro a ele através de mim, né? Isso ficou sendo dito durante muito tempo, alguns anos até, né? A gente está falando aí de 2022 até o ano de 2025 em que nós estamos, em que falaram que eu tinha dado dinheiro ao Walter Delgatti. Em nenhum momento eu dei dinheiro a ele. Inclusive, eu poderia mover vários processos de injúria com as mídias, né, com as TVs, porque ficaram me injuriando durante muitos anos. Eu não vou fazer isso porque, inclusive, o próprio agente da Polícia Federal fala isso no roteiro dele, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu acho que eu acredito na liberdade de expressão. Eu estou tendo agora o direito de esclarecer a verdade, e o mais importante para mim é isso. Eu não quero mover ações só para dizer que movi. Poderia, mas não é minha vontade. Depois disso, o único contato que eu tive com ele, eu tive um contato com ele no posto de gasolina, em que ele pediu para encontrar comigo, e nesse posto de gasolina, ele fala de novo sobre o teste público de segurança, porque eu tinha comentado isso com ele, né? E aí ele pediu para conversar comigo. Eu estava passando perto da cidade onde ele morava, me desculpe, mas eu não me lembro o nome da cidade onde era agora, não sei se era Araraquara ou se era outra cidade que ele estava naquele momento. Aí eu falei, olha, como eu estou passando na rodovia, eu vou pedir para o meu motorista ir na frente, pega você e a gente se encontra onde eu vou estar almoçando, tá bom para você? Ele, tudo bem. Aí falou comigo e falou, Carla, por que a gente não pode pedir, porque eu já conheci o que era teste público de segurança, e acredito que até o próprio relator deva conhecer, porque é algo mais ou menos antigo. É um teste que se faz no TSE com urnas eletrônicas, em que hackers ou empresas que trabalham com tecnologia podem ir até o TSE e fazer algum tipo de teste. Inclusive, vários dos testes públicos de segurança já apontaram possibilidades de fraude, mas infelizmente não foi feito nada a respeito até agora. Então, eu vi naquele momento e falei, olha, não tem mais condição de fazer o teste público de segurança, porque esse momento já passou. E agora a gente já está muito em cima da eleição. O ideal mesmo é a gente tentar fazer aquele outro, que é separar 600 urnas, fazer 200 votos em cada uma, e a partir de fazer 200 votos em cada uma, a gente tentar ver se realmente teve 100 votos para cada candidato, e aí ter certeza que a eleição não foi fraudada. Isso também não aconteceu. Eu tive uma conversa depois com o ministro. Ele disse que era difícil acontecer isso, porque o TSE, ele queria, em relação a esse teste público, esse teste cego, chama teste cego isso, tá? Que é tirar a urna do lugar. Esse teste cego, ele já acontece há muitos anos. Primeiro era feito só nos TRS, ou seja, só nas capitais, e depois começou a ser feito nas cidades, mas que o TSE exigia 2 dias de antecedência para avisar quais seriam as urnas auditadas, né? Então, não tinha mais o que falar com ele, não falei com ele durante toda a campanha, resto de campanha, final de ano, só vim a falar com ele quando, até vocês devem ter visto no depoimento do perito, em que ele diz que ele entrou em contato comigo só depois de alguns meses, depois que tinha ainda invadido o CNJ,
Ele comentou comigo que estava doente, e eu gostaria de dizer agora para os senhores todos, é na Santa Casa de Guaratinguetá, que eu, porque era onde eu conhecia mais, onde eu podia, pelo menos pedir, porque ele estava muito doente, e realmente o médico da Santa Casa disse que se ele não fosse levado para um médico, ele morreria no dia seguinte, porque ele estava com uma infecção praticamente com sepsemia total, por conta dessa infecção de intestino. Então, esses foram os meus contatos com ele. Eu posso responder as perguntas agora, né? Mas eu queria até comentar em relação à questão de ouvir ou não ouvir pessoas que estejam fora do Brasil. Eu me lembro, por exemplo, quando a esquerda, inclusive eu fui presa nesse dia, eu era uma ativista em 2017 e teve uma audiência pública no Senado, em que ouviram uma pessoa que falava contra o Moro. E eu fui até lá, filmei aquela sessão. Era uma pessoa que estava fora do Brasil, eu não estou foragida, estou exilada. Essa prisão que eu estou, ela é administrativa, ela não é uma prisão por eu ter cometido algum crime aqui na Itália. Assim que nós já estamos em processo de definir se o processo que eu sofri aí foi justo ou injusto, que é mais ou menos o que também a CCJ está fazendo, né? Quer dizer, não é só uma questão de ter feito ou não ter feito, é se foi justo ou injusto, se eu tive... Aqui eles falam algumas coisas, né? Duplo grau de jurisdição tem que ter, ou seja, aí no Brasil a gente está fora de tratados internacionais, porque qualquer pessoa que seja julgada no mundo para participar de tratados internacionais, ela tem que ser julgada duas vezes, por uma pessoa e por outra. Para vocês terem uma ideia, o fato do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes estar assinado por Alexandre de Moraes, aqui eles tomam isso como se fosse uma broma, porque é um tipo de carta, né, ou de documento que não subsiste, porque ele tá assinado pela própria pessoa que está se prendendo. Isso aqui nem falsidade ideológica na Itália. Então, eu estou bastante tranquila de provar que o processo foi injusto. Eu não participei dessa questão. Vocês podem ver, inclusive, que algumas vezes eles me colocam como culpada e aumentam as penas, porque há outras pessoas, gente de comando vermelho, gente estuprador, assassino, que jamais eu teria tido contato e que foram testemunhas minhas, disseram que não tiveram contato comigo, e teve, inclusive, uma pessoa que a gente queria como testemunha, porque era minha testemunha de defesa, e também era testemunha de acusação, e não foi aceita pelo Alexandre de Moraes. Além disso, o 700 GB, que nós não tivemos acesso, o fato de você não ter acesso a uma prova, aqui na Itália, por exemplo, já faz o processo cair, já é injusto. Então, eu estou muito tranquila em saber que, em pouco tempo, eu não vou estar mais dentro de um presídio, eu vou estar solta, liberada, porque o processo ele foi todo injusto, do começo até o final, e eu espero que a gente consiga também provar aí na CCJ e para o plenário todo para os meus colegas.